Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 7. E vamos ler. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 39. Porém, a nossa exposição hoje será sobre o versículo 37 ao 39. Nós vamos ler desde o primeiro versículo para entendermos melhor o texto. Assim diz a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. Outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: como sabia estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Respondeu-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais a um homem. E, se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará, porventura, maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. E disse-lhe Jesus: ainda por pouco tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou.
Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá esse que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Até aqui. Vamos curvar a nossa fronte e orar. Senhor, quão preciosas são as tuas palavras, e quão sérias também. Tua palavra, Senhor, certamente deve nos causar temor e tremor, porque são palavras de verdade, que nos mostram a realidade da vida, a realidade das coisas, que nos mostram, Senhor, que precisamos de Ti, que não somos nada sem Ti, que a nossa alma tem sede, tem necessidade de salvação. E, ó Senhor, Te louvamos porque o Senhor é gracioso e bom, e não somente nos mostra a realidade da nossa miséria, mas nos mostra também o caminho da salvação. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, pelo Teu Evangelho, por podermos ouvi-lo, por podermos anunciá-lo. Que privilégio. Dá, Senhor, que mais uma vez deste púlpito saia este anúncio glorioso. Dá, Senhor, que mais uma vez o Teu nome seja engrandecido. Mas dá, Senhor, a nós queremos ouvir o quebrantamento e a resposta adequada, para não somente ouvir, mas beber, crer em Cristo Jesus. Tem misericórdia, Pai. Abençoa a pregação da Tua palavra. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Nós confiamos unicamente no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pregação do Senhor Jesus Cristo. Um dos riscos que o cristão mais corre é aquele risco de se acostumar com a religião, com seus costumes, com as suas tradições e acabar se esquecendo qual é o real significado por detrás delas. De maneira que é possível um cristão ser um assíduo frequentador da igreja, um leitor das Escrituras, mas ainda assim, fazer todas essas coisas sem se lembrar por que faz. Se esquecendo da essência da mensagem do Evangelho, perdendo de vista de que nós somos pecadores, que nós precisamos de salvação, de que a nossa alma está sedenta por Cristo e só Ele pode saciar essa sede. E o João, capítulo 7, ele traz uma situação que ilustra bem esse risco que corremos, não é mesmo? Os irmãos puderam reparar que os eventos do capítulo ocorrem durante a festa dos tabernáculos. E ela foi uma festa instituída por Deus em Levítico 23, exatamente para celebrar com alegria o fato de que durante 40 anos no deserto, mesmo em meio a tantos perigos, tantas dificuldades, o povo de Deus foi sustentado de maneira sobrenatural por Deus. Eram muitos desafios no deserto, dificuldades para enfrentar o calor do dia, o frio durante a noite, a dificuldade para encontrar comida, para se abrigar, para se proteger dos perigos, dos animais, para conseguir água no deserto. Mas ainda assim, por 40 anos, Deus sustentou o seu povo. E nada lhes faltou. Ele proveu a coluna de nuvem, Ele proveu a coluna de fogo, Ele proveu o maná, e Ele proveu também a água, fazendo ela sair até mesmo da rocha. Neemias, capítulo 9, o Senhor nos lembra desse cuidado especial que Ele teve com o seu povo, chegando a dizer que durante 40 anos, nada
lhes faltou. O texto diz que até mesmo as suas vestes não envelheceram, os seus pés não incharam. E é por isso que a festa dos tabernáculos era uma festa de grande celebração, onde o povo, por 7 dias, habitava em tendas construídas de ramos de árvores, de palmeiras, tendas frágeis, mas que lembravam que a fragilidade, mesmo diante da fragilidade dessas tendas, mesmo diante de toda a fragilidade que o povo experimentou, passando 40 anos no deserto, ainda assim, Deus estava presente no meio do seu povo. Ele estava conosco, Ele nos sustentou, e é por isso que era um motivo de grande festa. Porém, em especial essa festa dos tabernáculos, algumas coisas aconteceram que tornaram diferente das demais. Os irmãos podem imaginar o que foi. Nessa festa dos tabernáculos estava presente o Senhor Jesus. E essa seria a última festa dos tabernáculos que ele participaria. E é exatamente por isso que nós vemos toda a tensão e toda a hostilidade que existiu no decorrer dessa festa. Foi uma festa marcada por tensão, por hostilidade. Nós vemos isso logo no primeiro versículo do capítulo 7. Antes mesmo de a festa ser iniciada, onde Jesus andava pela Galiléia, diz o texto, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. No capítulo anterior, os irmãos devem lembrar que até mesmo muitos dos seus discípulos abandonaram o Senhor. Após o Senhor afirmar que era necessário um compromisso íntimo, que era necessário comer da sua carne, era necessário beber do seu sangue, muitos dos seus discípulos acharam um discurso muito duro, pois não bastava simplesmente seguir os sinais que Jesus Cristo realizava, era necessário crer nele de maneira íntima, de maneira pessoal, não somente pelos sinais, mas pela sua pessoa. E muitos acharam esse discurso duro e resolveram abandonar. Mas não somente isso, não somente os discípulos o abandonaram, não somente os judeus procuravam matá-lo, mas nos diz o texto que até mesmo seus irmãos não criam nele. O confrontaram para que ele fosse logo e se manifestasse ao mundo, e fizeram isso porque não acreditavam que as obras que ouviam a respeito dele eram de fato verdades. De maneira que o Senhor chegou nessa festa diante de muita hostilidade. O nome dele era comentado na festa. Lemos que alguns diziam, ele é uma boa pessoa. Outros diziam que ele era um enganador. Em outra parte do texto, dizem até que ele tinha demônio. A tensão era tão grande que o texto diz que ninguém ousava falar dele abertamente por ter medo nos judeus. Mas, meus irmãos, mesmo diante de tanta hostilidade, ainda assim o Senhor Jesus Cristo insistiu por diversas vezes e corajosamente ensinava no templo. E o seu ensino era um ensino de autoridade, que maravilhava até mesmo os judeus, que mostrava que a sua doutrina não era uma doutrina de homens, mas era de fato a palavra de Deus. Sua palavra revelava o pecado deles. Por várias vezes ele fez isso. Em uma delas ele disse que eles julgavam segundo a aparência, não pela reta justiça. E disse isso porque eles o condenavam por ter curado um homem no sábado. Certamente também por ele ser um mero carpinteiro, um homem simples, um homem que não era da nobreza, um homem que não era dos grandes doutores da lei, como nós lemos, que não tinha estudo, por assim dizer. E isso fazia com que eles julgassem segundo a aparência. Mas, enquanto os líderes judeus rejeitavam a Cristo com esses argumentos, existiram muitos da multidão, muitos que talvez vieram de outras regiões para celebrar a festa, que creram no Senhor Jesus Cristo. E isso certamente despertou a inveja dos judeus. E eles não suportaram ver como a multidão abraçava e cria no Senhor Jesus, e então resolveram mandar guardas para prendê-lo. E aí que nós percebemos mais
como essa é uma cena triste, não é? Aqui estão judeus celebrando a festa nos tabernáculos, festejando a presença de Deus no meio do seu povo, para os guiar, para cuidar deles. E ainda assim, rejeitando, blasfemando e perseguindo ao próprio Filho de Deus enquanto festejam. Eles estão diante daquele que é o Deus encarnado, daquele que tabernaculou entre nós, mas o rejeitam. Querem prender, querem matá-lo, tem demônio. E isso é triste, não é? Quando nós vemos que o próprio dono da festa não é o homenageado da festa, que não foram enviadas pessoas para recepcioná-lo com louvores, com alegria, não foram enviadas presentes para honrá-lo, pois ele era digno, mas foram enviados guardas para prendê-lo. E quão triste é isso. As palavras de Cristo no versículo 33 e 34 mostram um pouco da tristeza que o Senhor Jesus sentiu, não mostra? Quando ele duramente diz que chegará um dia em que eles irão procurá-lo, mas não acharão. E que para onde ele vai, eles não poderão ir. Essas palavras lembram muito aquele lamento do Senhor sobre Jerusalém, em outro texto de Mateus 23, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te foram enviados. Diz o Senhor: quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha que quer ajuntar os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. E aí o texto conclui: declaro-vos que desde agora já não me vereis. Já não me vereis. E é isso que ele diz para esses judeus. E é nesse contexto, meus irmãos, de grande hostilidade e tristeza, que nós vemos o Senhor Jesus, então, chegar no último dia da festa dos tabernáculos, o grande dia da festa, diz o versículo 37. É nesse dia que a festa atingia, vamos assim dizer, o seu clímax. E ela era marcada por alguns ritos especiais que ocorriam durante a festa dos tabernáculos. Um desses ritos é conhecido como a cerimônia das águas, onde o povo celebrava de maneira especial a providência de água que o Senhor deu ao ferir a rocha no deserto. Todos os dias, na verdade, essa cerimônia ocorria. Milhares de pessoas iam ao templo levando ramos de palmeira, e elas cercavam então o altar. E era quando o sumo sacerdote ia até o tanque de Siloé com uma espécie de vaso de ouro e enchia esse vaso de água. E ele voltava em direção ao templo. E quando ele voltava, havia toda uma procissão do povo e dos levitas seguindo o sumo sacerdote com louvores, com salmos. Era uma grande festa. Os historiadores dizem que quando passava-se pela porta, conhecida como a Porta das Águas, exatamente por isso, eles cantavam um Halel, e as trombetas soavam, e havia grande alegria, até que o sumo sacerdote, com o seu vaso de água, derramava ao redor do altar. E assim, antes de derramar, o povo, no último dia, no grande dia da festa, isso era algo que acontecia somente no último dia, dava 7 voltas ao redor do altar, lembrando a queda de Jericó e o fim da peregrinação no deserto. É interessante que, após esse momento, quando o sumo sacerdote derramava água no altar, o povo começava a entoar o salmo, o texto de Isaías, capítulo 12, verso 3. Que diz: vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. E era um momento muito simbólico, não é? Diz muitos historiadores que nessa hora o sacerdote fazia orações. Ele fazia orações para que Deus saciasse a sede do seu povo, para que ele trouxesse chuva para a colheita, para que ele desse água. E certamente havia toda essa questão histórica a respeito dos acontecimentos no Êxodo,
da libertação do povo, mas também havia uma questão profética, não é? Pois eles esperavam o Messias. Eles esperavam aquele que seria esta fonte de salvação do texto de Isaías, que eles poderiam tirar água. E nós cremos que foi nesse momento. Não sabemos exatamente em que parte, talvez na hora que o sacerdote terminou a sua oração, na hora que ele terminou de derramar a água, que o Senhor Jesus Cristo se levantou. E nesse clímax, ele levantou a voz e bradou: oh, se há alguém que tem sede, venha a mim e beba. Certamente foi em uma dessas horas que ele fez isso. E isso é algo irônico, não é? É uma cena cheia de ironia. Porque ali está o povo todo preocupado com o seu rito, com a sua tradição, com essa cerimônia da água, com festa de tabernáculos. E ali está aquele que era de fato o cumprimento de tudo isso. Aquele que era a fonte de salvação, da onde eles tirariam água. E todos estavam rejeitando ele. E é isso, meus irmãos, uma demonstração clara do que somos capazes, até que ponto nós podemos ser hipócritas e rebeldes contra Deus. Até que ponto podemos guardar uma festa e ao mesmo tempo odiar o Senhor. Podemos nos envolver com ritos, cerimônias e ao mesmo tempo não entender nada do seu significado. Imaginem o povo cantando Halel nesse momento. Salmo 118, por exemplo. Um dos últimos versículos que eles dizem: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Vocês pedem isso ao Senhor e mandam guardas para prender. Que ironia, não é? E ao mesmo tempo imaginem como foi para o Senhor Jesus Cristo ver essa cena. Lá estava ele, vendo tudo aquilo. De um lado, um povo clamando por salvação através de um rito. Do outro, guardas colocados ali para prender. E Cristo, meus irmãos, ele podia perfeitamente ver como isso tudo era vazio, como isso tudo era hipócrita, como esse povo estava completamente perdido, como eles precisavam de salvação. E é por isso, exatamente por isso, que ele, cheio de compaixão, se levantou, diz o texto, e exclamou: se alguém tem a sede, venha a mim e beba. Certamente o Senhor não conseguiu se conter, não é? Diante de tudo aquilo, de todo aquele rito vazio, ele não conseguiu se conter e bradou o seu evangelho, bradou para lembrar ao seu povo do que é que realmente importa. E o que importa é que nós temos sede, nós temos uma necessidade urgente, uma necessidade que nós não podemos adiar, uma necessidade cujos ritos não vão suprir, uma necessidade que só pode ser suprida pela própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que nós queremos meditar hoje, meus irmãos. Podemos dar o título dessa passagem de O Clamor de Jesus no Último Dia de Festa. E nós podemos perceber que esse clamor é, em primeiro lugar, um convite para quem tem sede, mas é, em segundo lugar, uma promessa. E é um convite para quem tem sede, não é? Um convite urgente, um convite cujo texto faz a questão de usar expressões como levantou, como exclamou, pois mostra que o Senhor Jesus Cristo não pôde se conter, digo reverentemente. E ele agiu assim, pois ele sabe quão aterrorizante e doloroso é alguém sofrer de sede, não é? A sede é a percepção de que o corpo precisa de água.
E quando nós sentimos sede, e quanto mais sede nós sentimos, mais nós podemos sentir a urgência de buscarmos a água. É uma necessidade indispensável, que se não for suprida, pode levar à morte, pode levar a uma morte muito dolorosa, por sinal. A água, nós costumamos dizer, é um bem universal, não é? Todos têm que ter acesso. E o Senhor Jesus Cristo sabe disso. Mas muito mais do que a sede do corpo, muito mais urgente do que ela, é a sede da alma. Ali estavam milhares de pessoas sem Deus, sem esperança no mundo. Pessoas que estavam indo a passos largos para o inferno, enganados por todo esse aparato religioso, por todas essas cerimônias e ritos. Como o Senhor Jesus mesmo disse, uma vez que olhou para o seu povo, são ovelhas sem pastor. Há uma grande necessidade, uma necessidade urgente pela qual eu não posso ficar calado. E nós podemos perceber então como o Senhor Jesus é aquele pregador por excelência, não é? Como ele é o grande atalaia, aquele que verdadeiramente tem compaixão da miséria humana, porque se fosse eu ou você, provavelmente nós ficaríamos calados. Não é assim que nós fazemos? Quando nós vemos esse tipo de situação, a gente tem medo de falar alguma coisa. A gente tem medo de tentar abrir os olhos das pessoas, de alertá-las. Às vezes parece que a gente não crê em inferno, não crê em nada disso. Porque a gente não tem coragem para alertar as pessoas. Mas o Senhor não é assim. Ele é corajoso. A sua vida estava em jogo ali. Guardas estavam ali para prendê-lo. Mas a necessidade daquelas pessoas era tão urgente que ele jamais iria se conter. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. De maneira, meus irmãos, que eu preciso alertá-los de que a mesma coisa que aconteceu nessa festa acontece aqui também. Muitas vezes nós temos ouvido falar do Evangelho toda semana. Nós lemos há milhares de sermões na internet, livros. E com o passar do tempo nós acabamos nos acostumando. E perdemos aquele senso da urgência do Evangelho. Perdemos tanto esse senso da urgência, que até mesmo quando ouvimos novamente o Evangelho, nós o ouvimos de maneira despretensiosa, sem atenção, sem reverência, sem paixão. Porque nós já ouvimos isso tantas vezes, não é? Não é mais algo tão urgente assim. Mas a verdade é que é. Era o último dia de festa. Muitas pessoas não iriam mais ouvir o Senhor Jesus Cristo. Para onde eles não iriam. Muitos voltariam para os seus lares. Muitos lares distantes de Jerusalém. Talvez essa foi a última oportunidade que tiveram de ouvir o Senhor Jesus. De se arrepender. De crer no Evangelho. De beber dele. E é isso que acontece aqui também, não é? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos nem se conseguiremos voltar para os nossos lares hoje. A verdade é que até mesmo nós, jovens, podemos facilmente perecer. Nossos dias estão contados e nós não sabemos quando. E há um grande perigo, então, quando nós esquecemos da urgência dessa mensagem. Quando nós não damos a devida atenção. Quando nós postergamos o arrependimento. Quando nós postergamos para confiar no Senhor Jesus Cristo. Há um grande perigo de que então isso nunca aconteça. Talvez existam alguns aqui que estão pela primeira vez. Talvez até seja a primeira vez que ouçam essa mensagem. E talvez também seja a última. E é por isso que hoje que devemos nos arrepender. É hoje que você deve abraçar essa mensagem. É hoje que você deve vir a Cristo. É hoje que você deve ter a máxima atenção e consideração pelo que Cristo fala. Porque o amanhã talvez não exista para você. E você não tem outra oportunidade
e as portas da graça se fechem. Esse é um convite urgente, não é, meus irmãos? Mas ele não é somente um convite urgente para os sedentos, ele é um convite que eu posso dizer exclusivo. Ele é exclusivo porque ele é direcionado somente para um grupo de pessoas. Aqueles que têm sede. Isso exclui todo o resto. O Senhor Jesus não convida aqueles que estão desinteressados. Não convida aqueles que estão cheios de si mesmo, satisfeitos consigo mesmo. O Senhor convida aqueles que têm sede, aqueles que têm as motivações corretas, uma alma sedenta. E isso é um pouco lógico, não é? Porque é somente a alma sedenta que terá um coração quebrantado para buscar a Cristo. É somente a alma sedenta que de fato desejará, aspirará e se esforçará por Cristo. E é por isso que a sede é, podemos dizer assim, uma qualificação necessária para aqueles que querem beber da fonte da salvação. Mas o que significa essa sede? Isso é importante. E eu posso dizer que essa sede significa basicamente 3 coisas. A primeira é que a sede, ela significa uma ausência da percepção da presença graciosa de Deus. Uma ausência da percepção. Da ausência da presença graciosa de Deus. É quando a pessoa sente, percebe, toma conhecimento de que Deus, em outras palavras, de maneira resumida, não está com ela, não de maneira graciosa, favorável. Podemos dizer assim, Deus não é o seu amigo. Ele não está por você. E é isso que aconteceu, não é? Com toda a humanidade. Havia uma aliança entre nós e o Senhor, formada no Éden. E nós quebramos a aliança. Nós traímos o Senhor. Fizemos algo tão mal porque nós nos unimos à serpente, fizemos uma aliança com a serpente e fomos contra o Senhor. Nos rebelamos contra Ele. De maneira que declaramos guerra contra Ele, não é? E agora carregamos toda a culpa e toda a corrupção do pecado. E temos uma relação de inimizade para com Deus. Não é isso que diz a palavra de Deus? Que estamos ausentes dessa presença graciosa, porque agora Deus é o nosso inimigo. A sua presença para nós agora é um terror. Ele não está por nós, mas contra nós. Não é isso que diz Romanos, capítulo 3? E todos pecaram e carecem, estão destituídos, estão alienados da glória de Deus. O profeta Isaías, outra feita, disse que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. De maneira que o Senhor tem horror de olhar para o homem, naturalmente falando, um homem pós-queda. E o homem, agora, sente falta dessa presença. Ele sente falta porque ele foi criado com essa necessidade de ter comunhão com Deus, de adorá-lo. E isso é nítido. Nós podemos perceber no próprio relato da criação, quando o Senhor mesmo, na viração do dia, foi visitar o homem, andava pelo jardim para ter comunhão com o homem foi feito para ter comunhão com Deus. E nós podemos perceber também, mesmo após a queda, não é? Porque nós olhamos ao nosso redor, por todo mundo, e mesmo aquelas pessoas que sequer ouviram falar do Deus de Israel, do Deus das Escrituras, ainda assim, elas sentem aquela necessidade de adorar alguma coisa. E é assim que elas se voltam para os ídolos, elas inventam os seus deuses, e nós podemos perceber que lá no fundo, desde que nasce, o homem tem essa carência de ter comunhão com Deus, de adorá-lo. Ele tem essa sede, podemos dizer assim, de Deus. Mas o clamor de Cristo não fala dessa sede genérica. O clamor de Cristo fala dessa sede que é específica. Não é a sede de adorar uma divindade.
Não é a sede de ter qualquer tipo de religião. Ele convida aqueles que têm sede do Deus vivo, do Deus triuno, do Deus de Israel. Ele convida aqueles que compreendem que estão longe dele, que estão separados da sua glória, destituídos, carecem dela, mas que querem ter restaurada essa comunhão com ele. E é por isso que a sede da alma é essa percepção da ausência da presença graciosa de Deus. Mas a sede da alma também é a percepção do homem de que falta justiça e retidão nele. Em outras palavras, é quando o homem reconhece que ele está quebrado, que tem algo muito errado dentro dele, não é? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado com a retidão original que permitia que ele estivesse continuamente na presença de Deus. Não havia pecado no homem. Entretanto, nós arruinamos tudo. Nos metemos em muitas astúcias, como diz a palavra de Deus. E com o pecado nós corrompemos todo o nosso ser e destruímos essa retidão. De maneira que agora a descrição do homem não é mais que ele é a imagem e semelhança de Deus, cheio de retidão, podemos dizer assim, de santidade. Mas é uma imagem muito triste, não é? Nós podemos ver um pouco dessa imagem em alguns textos das Escrituras. Logo em Gênesis, por exemplo, no capítulo 6, pouco antes do Senhor trazer o dilúvio, o Senhor olha para a nossa raça e ele diz algo muito triste. Ele diz que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Que imagem triste. Nosso coração, pós-queda, é um coração cujo desígnio é continuamente mal. Há várias imagens assim nas Escrituras, podemos falar de muitas delas. Isaías fala que somos como aqueles que têm chagas purulentas dos pés à cabeça, que estamos todos contaminados. Outro fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. O ponto é que o homem é um ser completamente depravado. Nós vemos como o Senhor enxerga isso no versículo seguinte de Gênesis 6. Quando o Senhor diz que ele olha então para a maldade do homem e se arrepende de ter feito o homem. E aí diz o texto, e isso lhe pesou no coração. Algo que pesa o coração de Deus. É algo realmente muito triste. É algo que deve pesar o nosso também, não é? E é por isso que aqueles que têm sede são aqueles que, assim como o Senhor, têm peso no coração, porque olham para si e veem que falta algo, que falta justiça, que falta retidão, que falta amor, que falta paz, que falta todas as virtudes de Deus, de que ele está completamente arruinado. E assim ele deseja ser restaurado, ele deseja uma justiça, ele deseja uma retidão que esteja fora dele, que mude a sua sorte, que o transforme. E é isso que Cristo está falando aqui. O seu convite é lançado àqueles que percebem que lhes falta justiça, que lhes falta retidão, que têm sede de justiça, em outras palavras, que entendem o grau da sua depravação e que precisam, portanto, de uma salvação. Mas, em último lugar, meus irmãos, a sede da alma, ela também é uma percepção da ausência de um propósito digno para a vida. Nós vemos muito isso, não é? Pessoas que vivem sem propósito. Vamos comer e beber porque amanhã morreremos. Que adianta a vida, do que valor tem a vida, que propósito temos para a vida. E infelizmente nós vemos muito isso. O homem se dedica a tantas coisas, ele persegue romances, ele deseja fazer coisas heróicas para ter uma espécie de fama, ele busca riquezas, ele busca prosperidade, ser uma pessoa bem-sucedida. Mas isso tudo não vale de nada sem Cristo. Existia um homem
nas Escrituras que conseguiu tudo isso. Ele alcançou todas essas coisas. Ele diligentemente, intencionalmente buscou todas essas coisas para ver o seu valor. Mas a sua conclusão foi uma conclusão muito triste. Ele disse que aborreceu a vida, pois lhe foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Ele conclui: sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Todas essas coisas. Se o seu propósito de vida é isso, no final você pode até alcançar, mas você vai descobrir que era tudo vaidade, que você correu atrás do vento. E isso é tão danoso para nós. Quão bom é quando podemos descobrir isso cedo, não é? Antes de dedicar tantos anos e anos de vida e depois se arrepender porque foram jogados fora e descobrir que a vida não tem valor algum, que debaixo do sol o trabalho é penoso, nós iremos aborrecer a vida se for dessa forma, se for vivida assim, porque o homem só encontra um propósito digno para viver quando ele percebe que esse propósito é glorificar e exaltar ao Senhor Jesus Cristo. Não é isso que diz a primeira pergunta do nosso catecismo? Que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar dele. Esse é o nosso propósito. Nós fomos criados para isso. E é por isso que se formos buscar qualquer outra coisa, nós sofreremos. Jesus então convida aqueles que têm sede, aqueles que estão sem propósito, aqueles que estão buscando essas coisas e percebendo que elas não têm valor, e estão querendo entender qual é o real propósito da vida. Vale a pena viver por quê? Jesus disse: você está com sede, então venha a mim e beba, e você será saciado. Mas, meus irmãos, esse convite também é um convite exclusivo, não somente porque ele é direcionado somente às pessoas que têm sede, mas também porque o convite é para vir a Cristo, não é? E a mais ninguém. Ele disse: venham a mim, não vão a outro, não busquem outro lugar, é somente em mim que vocês serão saciados. E é por isso que nós devemos ir até Cristo, não é? Ir até Cristo é reconhecer a nossa sede e que Ele é a resposta para ela. É encontrar nele, de fato, as fontes de água da vida. É buscá-lo por todos os meios que Ele se faz conhecer. A alma sedenta, ela quer estar diante de Cristo. Mas Cristo não está mais aqui fisicamente. Está nos céus, à destra de Deus. Então, como a alma sedenta pode buscá-lo? De várias maneiras. Ela pode buscá-lo na palavra, não é? Buscar como se estivesse buscando um tesouro escondido. Cristo é esse tesouro. E ela vai perceber que quanto mais ela se esforça para cavar, mais ela vai encontrar dele. E isso vai saciá-la. A alma sedenta pode buscá-lo na oração, não é? Se prostrando diante dele, com fervor, com constância, ela irá ser dessedentada, porque o Senhor responde àqueles que o buscam. A alma sedenta pode até mesmo buscar a Cristo aqui, frequentando com assiduidade a igreja, que nem aqueles enfermos que fazem tratamentos contínuos, estão sempre no hospital para serem tratados das suas enfermidades. A alma sedenta vai perceber que assim também funciona. Que constantemente, estando exposta aos meios de graça pelos quais Cristo se faz conhecer, ela irá conseguir chegar diante dele. E então poderá beber do que ele tem a oferecer. E o que aqui ele tem a oferecer? Bem, ele oferece um convite eficaz, não é? Não é só um convite urgente, não é só um convite exclusivo, mas é eficaz também. Ele diz: venham a mim e beba. E do seu interior, se você beber, se você crer, fluirão rios de água viva. Em outras palavras, a sua sede será saciada em mim.
E isso é verdade, não é? Em Cristo nós encontramos tudo o que precisamos para a nossa alma. Se a sede é a percepção da ausência da comunhão com Deus, se nós desejamos conhecê-lo e nos relacionar com Ele, então Cristo é a resposta, não é? Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele disse que se conhecermos a Ele, conheceremos o Pai. Ele disse que através dele podemos conhecer a Deus, ter comunhão com Ele. É através de Cristo que podemos experimentar todas as graças que Deus tem para nós. Sentimos faltas do amor de Deus. De que outra forma podemos experimentar esse amor, senão por meio do Senhor Jesus Cristo? Queremos ter motivo de alegria. A vida não tem motivo de alegria. Mas em Cristo há. Uma alegria constante. Alegria indizível, cheia de glória. Oh, a vida nos traz tantas ansiedades. Sentimos solidão porque estamos longe de Deus. Mas em Cristo encontramos paz. Porque a sua graça nos basta. E ela é melhor do que a vida. De maneira que em Cristo nós temos a nossa comunhão com Deus restaurada e tudo aquilo que nós sentimos falta. Por estarmos longe da presença graciosa de Deus, então nós temos supridos em Cristo. Nele nós temos a presença de Deus. Será que nós sentimos falta, então, de justiça e de retidão? Sentimos falta, não. Aqueles que têm sede sofrem consigo mesmo. São decepcionados de si mesmos, choram por causa dos seus próprios pecados. Então Cristo é a resposta para a sua sede. Ele pode saciar você, porque Ele é o mediador de uma nova aliança. Ele proveu aquilo que nós falhamos em Adão. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. E pagou o preço dos nossos pecados na cruz. De maneira que Ele é aquele que diz: Senhor, justiça nossa. O seu evangelho provê uma justiça para aqueles que têm sede de justiça. E é por isso que são bem-aventurados os que têm sede de justiça. Serão saciados em Cristo. Justiça nossa. E que alegria é isso, não é? A alegria maior do que ter os seus pecados perdoados. O peso da culpa, o grande fardo caindo por terra diante da cruz. A paz que excede todo entendimento, a reconciliação com Deus e um novo coração transformado, redimido e com a promessa de que até o último dia terá a sua obra completa. O pecado será totalmente destruído. Cristo triunfará sobre os nossos inimigos de uma vez por todas. Há alguém com sede de justiça? Cristo sacia a nossa sede. Mas a sede também é a ausência de um propósito digno, não é? Então me respondam, que propósito há maior do que viver para Cristo? Do que viver para aquele que deu a sua vida por nós? Do que viver para aquele que nos amou, sendo nós ainda pecadores? Se há alguém que tem sede, se você tem sede de um propósito, você não vai encontrar na medicina, nem em nenhuma outra atividade, aquele tão sonhado vestibular, nem emprego, nem mesmo na família e no casamento. Você vai encontrar em Cristo. Você vai encontrar não somente um propósito para viver, mas um propósito pelo qual vale a pena morrer. E essa é a glória do Evangelho. Que outra mensagem, que outra pessoa é capaz de levantar tantos mártires como o Senhor Jesus Cristo? Fazer com que essas pessoas não só dediquem a sua vida para Ele, mas estejam dispostas a sofrer, padecer e morrer pela causa do Evangelho? Esse propósito realmente deve valer a pena, pois ele é capaz de provocar isto. Mas em quarto lugar, meus irmãos, isso não é somente um convite eficaz, mas é um convite gratuito, não é? Ele não exige mais nada. Ele não exige dinheiro, ofertas, dízimos, obras, fama, conquistas. Ele exige fé.
arrependimento e fé. Vinde a mim, disse o Senhor, todos vós que tendes sede, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Venham a mim, diz o Senhor, pois a minha oferta é gratuita. Mas por último, meus irmãos, este é um convite questionador também. O texto diz, se há alguém que tem sede, versículo 37, se alguém tem sede, e esse se faz uma enorme diferença. Como nós podemos ver no texto, é difícil imaginar alguém verdadeiramente sedento na festa dos tabernáculos, né? Naquela festa. Guardas para prendê-lo. As pessoas hostilizando, perseguindo a ele. Oh, será que há realmente alguém que tem sede? E eu pergunto, será que há realmente alguém que tem sede aqui? Será que há realmente alguém que está sinceramente interessado no Senhor Jesus Cristo? Não interessado numa mera religião, numa vida de tradição, de vir à igreja, de ter uma certa moralidade, mas de ter de fato o Senhor Jesus Cristo saciando todas as áreas da sua vida, toda a sua alma, todo o seu ser, fazendo fluir rios no seu interior, conhecendo, vivendo para a sua glória. Cristo questiona, há alguém assim aqui? Às vezes parece que não. Às vezes parece que estamos satisfeitos com as coisas desse mundo. Percebemos isso no nosso dia a dia, não é? Quando passamos o dia e percebemos que Deus sequer passa pela nossa mente. Nos preocupamos com tantas coisas. Nos preocupamos no que vamos dar para a nossa família, no que vamos construir para eles. Nos preocupamos em ganhar mais, para dar-lhes mais conforto. Nos preocupamos em nos alegrar no entretenimento. Muitas coisas tomam o nosso coração, mas Cristo está tão longe. Passa tão longe da nossa mente. Ele é a última das nossas preocupações, o último dos nossos interesses. Se der tempo, então nós buscaremos a Ele. Se der, nós iremos orar. Se der, nós iremos para a igreja. Se der, depois de eu conseguir estudar para a minha prova, depois de eu conseguir trabalhar e cumprir meus objetivos seculares, depois de eu ir para a academia, depois de eu fizer isso e aquilo, se der, então eu irei até Cristo. Porque não há sede. Não há sede. A sede, ela tem sinais visíveis, não tem? Os lábios ficam secos. A garganta fica seca, fica difícil de falar. A sede da alma também tem. A sede da alma traz um senso de solidão, não é? Você pode estar cercado de amigos, coberto de bens, ter o carro do último tipo, fazer tudo o que lhe der na cabeça, mas sem Cristo, você não tem nada. E você se sente só. E você se sente o homem mais solitário do mundo. Porque somente Ele consegue saciar a sua solidão. E é isso que eu gosto de ver em pessoas recém-convertidas. Geralmente, recém-convertido tem uma característica que às vezes a gente perde. E é aquela característica, especialmente nos jovens, adolescentes, no colégio, que ele está tão sedento por Cristo, que às vezes até negligencia algumas obrigações que ele tem com o colégio, não é? Com as outras coisas, trabalho. Porque ele quer conhecer mais, ele está naquela disposição sincera, e aí ele, por ignorância, por imaturidade, ainda acaba não se organizando bem, negligencia outras coisas, mas não, o que mais importa para mim é Cristo. Se eu não ler a sua palavra hoje, eu não faço mais nada. Se eu não ouvir a sua voz, se eu não me prostrar em oração, então eu não quero saber mais de mais nada. Uma vez eu vi um que, não, se eu não acordar e eu alimentar da palavra de Deus, então eu não vou tomar café da manhã. Café da manhã não é a prioridade. Isso é tão distante às vezes da gente. Especialmente com o passar do tempo, não é?
café da manhã vira a prioridade. A primeira coisa que você tem que fazer é correr e fazer seu pão com queijo. E não dá tempo de orar. Nem de buscar a sua palavra. Aí nós deixamos para a noite. Quando chegamos cansados de trabalho. Para oferecer o pior mesmo que nós temos. E às vezes nem isso dá. Está cansado, a gente dorme. A gente tem que fazer outras coisas. E isso é triste. A sede traz esse senso de solidão. E não nada pode saciar isso, senão a presença do Senhor. A sede traz medo. Quando você se sente longe do Senhor, você logo sente medo, não é? Toda aquela sua suficiência, sua segurança cai por terra. E esse é um sinal de uma sede verdadeira. Quando nós não temos sede, nós estamos seguros em nós mesmos. Estamos seguros nas coisas da nossa vida, dessa vida. Estamos despreocupados com amanhã, despreocupados com a eternidade. Está tudo bem. A paz, a paz. Mas quando há sede, e nós não estamos bem com Ele, e o nosso relacionamento não está indo bem, nós trememos, não é? Nos preocupamos com a eternidade. Nos preocupamos com a condição espiritual da nossa família. Nos preocupamos com os nossos queridos. Nós temos medo. Medo de que Ele volte. E nós sejamos encontrados como as virgens nécias. Porque estamos com sede. E talvez um dos sinais mais visíveis de alguém que tem sede na alma é a ansiedade, não é? Só Cristo sacia a sua alma. E se Ele não está saciando, você vai acabar buscando outra coisa para saciar. E é daí que entra os vícios, os prazeres desenfreados, o entretenimento exacerbado. Você quer ali buscar algo para lhe trazer paz, para lhe saciar, porque você não está buscando em Cristo. Então você busca na comida, você busca no sexo, na pornografia, na televisão, no videogame, nos esportes. Porque você tem sede. Mas você não está buscando saciá-la no lugar certo. De maneira que esses sinais visíveis mostram quando alguém tem sede em sua alma. Mas há alguém que tem sede aqui. Eu pergunto a você esta tarde. Você realmente tem sede? Você se sente só sem Cristo? Você tem medo de perdê-lo? Medo da eternidade sem Ele? Medo do que será dos seus entes queridos? Você se sente ansioso e você perde a sua paz quando você está longe dele? Se você não sente essas coisas, em algum grau, não necessariamente na mais alta intensidade, mas em algum grau, então você não tem sede. É a segurança carnal, é a paz do mundo e as coisas desta vida que saciam a sua alma. De maneira que esse é um convite questionador. Mas estavam aqueles homens saciados com os ritos, com os costumes, com a vida que levavam. E Cristo pergunta se há alguém que tem sede. Lucas capítulo 18, o Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta semelhante, não é? Ele diz, quando o Filho do Homem voltar, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Essa é uma pergunta que você tem que meditar. Mas por último, meus irmãos, nós não temos apenas um convite para os que têm sede nesse texto, nesse clamor. Nós temos também uma promessa àqueles que creem. E a promessa está clara aqui, não é? É a promessa do Espírito. Ele promete o Espírito àqueles que creem. E ele usa a ilustração de que será como rios de águas vivas no seu interior, fluindo no seu interior. E vejam, meus irmãos, que não há promessa mais gloriosa do que essa. A promessa de que teremos a habitação de Deus, de Cristo, por meio do seu Espírito, dentro de nós. E de que é de dentro de nós, do nosso interior, que Ele fará jorrar rios de águas vivas. Veja que isso é uma promessa transformadora, não é? Ele promete nos transformar, mudar o nosso interior,
Nós nos esforçamos tanto para mudar, por vezes conseguimos, mas ninguém consegue mudar o seu interior. Ninguém consegue mudar o seu próprio coração. Mas aqui está aquele que faz isso. Ele diz: creia em mim, e eu lhe darei o meu espírito, e ele mudará o seu coração. E é interessante que ele não fala de um rio de água viva, mas ele fala de rios, não é? Plural. E isso mostra quantas coisas ele faz dentro de nós, não é? São muitas coisas que ele transforma, são muitas coisas que ele gera, muitas graças, muitas virtudes, muitos pecados mortificados. É muito que Cristo tem a fazer em nossas vidas. E ele flui, mostrando que não fica preso dentro de nós. Que é algo que será exteriorizado, que alcançará outros, que seremos uma bênção para outros. De maneira que essa é uma promessa transformadora. Nós, pecadores, sendo santificados para glorificar a Deus e abençoar a outros. Que bênção. Mas talvez o mais interessante aqui é quando Cristo diz que é segundo, é como diz a Escritura. E isso é muito importante, porque as pessoas estavam desconfiando do Senhor Jesus Cristo. Alguns diziam que ele era um enganador, outros diziam que ele tem demônio. Mas Cristo diz: é o que eu falo, o que eu estou prometendo. Eu não estou prometendo por mim mesmo. Está escrito. É como diz a Escritura. Eu sou aquele de quem falava a Escritura. E há vários textos que falam dele, né? Poderia citar aqui Zacarias, Ezequiel, o texto que fala do grande rio que sai do templo. Mas eu cito novamente aquele que nós já lemos, de Isaías. Nós tiraremos águas das fontes da salvação. Como diz a Escritura, diz o Senhor Jesus Cristo: quem crê em mim terá um rio, fluirá um rio de água viva do seu interior. Porque eu sou este, cuja Escritura diz que nós tiraremos águas das fontes da salvação. De maneira que essa é uma promessa segura. É uma promessa que está confirmada pela palavra de Deus, assegurada pelo aquele que não pode mentir. E assim nós podemos confiar. Cristo não é um enganador. Cristo não tem demônio. Cristo não está louco. Cristo, na verdade, é o sim, o amém, o cumprimento das promessas de Deus. E assim, meus irmãos, vocês estão sedentos por Cristo? Vocês estão realmente desejando buscá-lo? Aqui está o seu convite para aqueles que têm sede. Mas também aqui está a sua promessa. Venham a mim, e do seu interior fluirão rios de água da vida. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, graças te dou pela tua palavra. Ó Senhor, que o teu Espírito faça, de fato, ela frutificar no nosso coração, trazendo aqueles que não creem em ti, gerando sede naqueles que não têm sede, gerando fé naqueles que têm sede, e fazendo que venhamos experimentar essa promessa de que no nosso interior fluirão rios de água da vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Abençoa-nos nessa semana e que a tua palavra gere frutos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.